uma notícia boa e uma notícia mais ou menos, né? Tem duas notícias para vocês, né? Mas eu vou falar uma notícia boa e outra notícia boa também. Então, 10K12 é o que a gente denomina, né, como uma condição aí para o profissional de estética começar a ter a sua independência. E quando a gente fala de seringa, agulhas e produtos, na verdade, a gente quer trabalhar com vocês para explorar o seu conhecimento e investir o mínimo possível na sua arrancada. E depois que você investir, você vai perceber que você precisa, talvez, de pouco ou quase nada de aparelho para você seguir em frente, entendeu? Tem algumas situações que elas são pontuais, né? Elas são pontuais e pontuais baixas, né? Por exemplo, é claro que você não vai trabalhar, por exemplo, para pagar um aparelho, mas se em um determinado momento você achar que deve investir no aparelho, você já fez um caixa que dê para patrocinar aquele seu sonho. E também a gente trabalha muito baseado no seguinte, olha, você deve, na verdade, criar um capital de giro. Para isso, você deve trabalhar uma transição segura, né? É um dos nossos tripés aqui que a gente orienta vocês. Por quê? Você começa na sua jornada da estética e chega... e muitos se empolgam e querem fazer o seguinte, olha, eu vou largar tudo para viver só da estética. E a gente sabe que tem por aqui também muitos profissionais que atuam em outras áreas. Na área assistencial, em hospitais, em vários outros segmentos, farmácias, drogarias, clínicas de fisioterapeutas, né? Vários segmentos. E muitas vezes a pessoa está cansada de viver dias com longas jornadas, com trabalhos assim exaustivos, e quando chega no dia do pagamento, ele olha assim e fala assim, putz, eu não acredito que eu ganhei isso. Né? Eu não acredito que o meu salário foi esse. Mas o que acontece, gente? A gente não pode, na verdade, do dia para a noite, decidir uma coisa e simplesmente não fazer mais nada. De repente você larga uma situação que ela está desconfortável, está ruim, mas é aquela que te sustenta. Então, o que você deve fazer é ter uma condição de trabalhar, a sua migração para uma nova área. E a estética nos permite isso. A estética nos facilita isso. Por quê? E é por isso que eu falo para você que você pode trabalhar 12 horas por semana para fazer essa transição segura. E depois que você faz essa transição segura e aprende o caminho de faturar 10 mil reais por mês, aí você pode faturar 20, 30, 40, 50, entendeu? É aqui, mas eu vou te mostrar o caminho. E é sobre isso que eu começo a falar hoje. Tem uma situação aqui, perdão. Pera aí, só um minutinho, gente. Desculpa, já falei demais hoje. Tô com a minha voz falhando. Então, tem uma situação onde a gente precisa entender exatamente onde a gente quer chegar.
A estética, na verdade, ela pode nos proporcionar isso. E o nosso trabalho é esse, a gente vem ensinando profissionais de saúde a conquistar mais, investindo menos para ter segurança. Então, por isso que a gente defende seringas, agulhas e produtos sem aparelhos, sem clínica no começo. Mas depois disso, você vai ver que é um desembaraçar, ok? Ah, professor, mas por que você fala isso? Porque eu trabalho na minha clínica hoje 12 horas por semana. O que eu estou te ensinando, né? O que eu estou te ensinando é o que eu faço. Então, é o nosso dia a dia. E aí, eu quero te relacionar procedimentos que eles são potencialmente ajudadores de pessoas a conquistarem os 10 mil reais por mês, trabalhando menos ainda que 12 horas por semana. Tem outros procedimentos que eles são mais baratos, mas que talvez seja a porta de entrada do seu cliente. E assim por diante, entendeu? Então, veja só, quando a gente fala de procedimento que é potencialmente alavancador do negócio, eu posso te falar em toxina botulínica. Em toxina botulínica. Por quê? A toxina botulínica é um procedimento que tem um ticket alto. Qual que é o ticket alto? Um ticket alto. Ele pode estar de 1.200 a 900 reais. Quanto tempo você demora para fazer uma toxina botulínica? Entre conversar com o cliente, fazer marcação, tirar foto e tudo mais, chutando bem alto, 30 minutos. Em 30 minutos, você consegue faturar no mínimo 900 reais. Entendeu? Então é assim, olha, se você fizer 11, 12 toxinas, você já atinge esses 10 mil reais. E se você fizer 12, você vai ter que trabalhar 6 horas no mês. Poxa, Nilson, isso é um sonho? Não, não é um sonho, é um trabalho que ele precisa ser feito. Você precisa de um passo a passo, você precisa de uma informação, você precisa de uma metodologia que te leve para essa condição. A gente tem aqui alunas que no começo falavam, professor, tá difícil, não sei o quê. Primeiro mês, 1.500, depois 2.000, depois fazia 4.000, daqui a pouco voltava para 2, daqui a pouco fazia 6.000 por mês. E nesses dias, essa aluna me mandou aqui uma mensagem e falou, professor, eu quero compartilhar com você, com o Ítalo, e aí com a sua equipe, que eu já passei dos 10K. Ainda não tinha fechado o mês para ela. E aí, o que a gente percebe? Que a pessoa que insiste no processo, na metodologia, até atingir o resultado. Enquanto isso, ela continuou no trabalho dela. Trabalhava lá 4, 6 horas por dia, ou 8 horas por dia, e arrumava os intervalos para ela fazer os procedimentos. E assim ela foi conquistando o cliente e mantendo a regularidade. Esse é um dos motivos que eu explico para vocês o seguinte, que a transição ela precisa ser segura. Porque você vai ver o quanto que você vende de procedimento no mês de janeiro. Quanto que você vende de procedimento no mês de julho? E quais os procedimentos que você vende no mês de julho? Quanto que você vende no mês de novembro, dezembro? Quando você faz uma transição segura, você embaixo de um guarda-chuva, que é a parceria que você tem para começar a sua vida profissional, vamos dizer assim, na estética, se variar muito, tá tudo bem, porque você tem o seu salário, você continua com aquele padrão de vida que o seu salário te dá, você tem aqui um projeto que você está trabalhando nele. Entendeu?
E aí você pode fazer um pequeno investimento e depois ir reinvestindo no seu próprio negócio. Entendeu? Qual que é da transição segura? Então, toxina, com certeza, é um grande ajudador. Mas tem muita gente que tem medo de fazer toxina, né? Tem a insegurança de fazer toxina. Fala assim, ai, mas eu tenho medo de deixar o rosto da pessoa torta, tenho medo de ter uma intercorrência importante e tudo mais. Me fala de outra opção, professor. A gente pode trabalhar com a mesoterapia. Se a gente trabalhar com gordura localizada, por exemplo, gordura localizada, se você fizer o mínimo, qual que é o mínimo? Cada sessão custa de 200 a 500 reais. Se você fizer o mínimo de 5 sessões em um cliente, ele já vai te dar um faturamento de 1.000 a 1.500 reais. Se você cobrar uma sessão de 200 a 250 reais. Mesoterapia, trabalhando com gordura localizada, de forma, assim, pontual, entendeu? Porque você precisa, na verdade, entender qual que é a sua praia e qual que é a sua necessidade. E aí você vai trabalhando toda essa circunstância. Ah, eu quero fazer um skin booster. Ok, um skin booster, ele custa de 290 a 390, estando muito barato. Então, se você fizer ali 5 skin booster, mais R$ 1.500. Então, olha só, você tem uma série de ferramentas que com seringa, agulhas e produtos sem aparelhos, você consegue atingir o faturamento de R$ 10.000 trabalhando 12 horas por semana. Porque digamos que você faça uma sessão de mesoterapia, um procedimento aqui dos que eu falei, o mais simples, que ela custe R$ 200. Em 12 horas, você fizer uma sessão por hora. Uma sessão por hora vai ser R$ 200 por hora. No final de uma semana, você faturou quanto? 2.400. Por quê? Cada hora, R$ 200, R$ 2.400. Se você somar 4 semanas e meia, que é o que tem um mês normalmente, quanto que você faturou? Mais de R$ 10.000. Isso de uma forma, assim, bem simples. Essas coisas acontecem da noite para o dia? Não. Ela tem uma trajetória. Ela tem uma necessidade ali de ser amadurecida. Você precisa aprender uma forma, um método de você conquistar clientes e trazer o cliente até você, de se projetar diante do cliente, né? E quando a gente fala desse tipo de negócio, é isso. O cliente olha para você, ele precisa ver em você uma autoridade. Quando você se prontifica como autoridade, não é arrogância. Ele entende que com você ele vai conseguir atingir resultados que talvez ele não tenha atingido antes. Eu tenho clientes hoje que falam assim, olha, já fiz procedimento com várias pessoas, hoje eu só faço com você. Por quê? Ah, você acertou o detalhe da minha sobrancelha, com você eu tenho resultado, com você eu tenho segurança, porque você ouve, olha só, o que eu já ouvi. A cliente fala assim, você ouve o que eu tenho para te falar, você entende o que eu tenho para falar, e aí a gente consegue ter uma sintonia de trabalho, certo? Agora, se você pensar, mais um procedimento aí que eu poderia fazer para alavancar esse negócio. Bioestimuladores de colágeno. Por exemplo, uma sessão de bioestimulador de colágeno custa de 350, uma sessão não, cada ml, de 350 a R$ 420. Então, quando você fala de 350 e você usa pelo menos 5 ml em cada procedimento de bioestimulador, 5 vezes 350 vai dar R$ 1.750. Uma hora de trabalho também. E a pessoa vai precisar fazer aquilo depois de 45, 60 dias, pelo menos 3 sessões. E a grande chave da estética, gente, é a recorrência. É a recorrência e a transparência que você lida com as coisas.
Porque quando você tem essa transparência, os seus clientes, eles voltam sozinhos. Eles voltam sozinhos, né? Tem clientes que só voltam em novembro, dezembro, ok, tá tudo bem. Já tem outros que não, a cada 4 meses aparece lá e fala assim, eu vim renovar minha toxina, vim fazer não sei o quê. E é assim que ela acontece. Então, você tem que trabalhar o cliente, não assim, olha, passa o cartão aqui, faz o procedimento e vai embora. Não, não é isso. Você tem que ouvir o cliente, trabalhar o cliente. Ontem, atendendo na clínica, eu estava acompanhando uma cliente, que ela já é minha cliente há uns 4, 5 anos, eu acho. E, e ela tinha lá um perfil e ela estava reclamando de uma gordurinha. E eu falei assim, olha, ela faz toxina comigo faz muito tempo, fez algumas outras coisas, e ela estava reclamando de uma gordurinha. Eu falei assim, olha, para você ter sucesso com esse tratamento, você sabe que a mesoterapia, ela vai ser um start, ela vai ser um começo, ela vai ser um empurrão. Eu até falei mais do que isso, ela vai ser um catalisador. Ela vai acelerar o seu processo de emagrecimento. Mas durante quanto tempo? 5 semanas? 10 semanas? Ou você assume a postura de quem quer ter um corpo melhor, uma saúde melhor, ou então, a cada 3, 4 meses, você vai voltar aqui para fazer uma gordura localizada. Para mim, tá tudo bem, mas você precisa saber disso, né? Você precisa saber disso porque senão fica parecendo que você está fazendo procedimentos e não está dando certo. A mesoterapia vai te alavancar? Vai, mas depois você precisa continuar tendo os hábitos. Se chegar um determinado momento que aquela gordurinha que na atividade física você não consegue tirar, na alimentação você não consegue tirar, aí você volta sim. Mas se você perder aquilo que você gostaria de perder e daqui uns tempos você encontrar de novo, aí tem algum problema, né? Porque outros procedimentos, toxina, preenchedor, bioestimulador, todos esses procedimentos, eles são procedimentos recorrentes. Toxina a cada 4, 6 meses, preenchedor de 6 meses a 1 ano, vai ter que refazer. Bioestimulador vai fazer 2, 3 sessões a cada 45, 60 dias, depois são 2 anos, e assim vai. Mas você precisa fazer um procedimento no seu cliente como se você quisesse que ele voltasse semana que vem. E sabe como que o seu cliente volta semana que vem? Ele volta na forma de um outro cliente. Ele te indica para outra pessoa. É que de quinta-feira, né, gente, a gente fala do negócio estética. A gente quer te falar aqui, olha, não é pecado ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro da forma honesta. A gente não precisa ficar reinventando a roda toda semana, todo mês, né? Que eu vejo um esforço terrível de muitos colegas aí querendo reinventar a roda para mostrar para você. Não, a roda está pronta, gente. É só a gente saber fazer com que ela gire, né? A diferença é a gente compartilhar a experiência do dia a dia. Isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. E aí, vou contar para vocês 2 notícias. Querem saber as 2 notícias? Deixa eu ver se o pessoal está interessado em saber as 2 notícias. Como diriam assim, uma notícia boa e uma notícia ruim. Bom, vamos lá. Notícia boa. A gente, sábado, dia 10, eu acho que é isso, ou dia 17. O Ítalo, se tiver aí, me corrige. A gente vai começar uma jornada que a gente deu o nome de estética avançada descomplicada, onde a gente te ensina exatamente essa trajetória. Dia 17, né, filho? Dia 17 a gente começa as inscrições para estética clínica avançada, descomplicada, onde a gente vai te ensinar o caminho para você aprender a ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando 12 horas por semana. E vou te adiantar uma coisa aqui.
Nessa semana, eu vou te mostrar como que a gente ensina isso. E no final dela, o que vai acontecer? A gente vai oferecer para você o nosso método, que é, as inscrições começam no dia 12, segunda-feira, e as aulas dia 17 começam. E aí, o que a gente vai oferecer para você? A gente vai te oferecer o nosso método, Estética Clínica Seu Negócio, que vai ser a última turma que a gente vai oferecer do Estética Clínica Seu Negócio. Nós estamos abrindo inscrições para a 20ª turma da Estética Clínica Seu Negócio, e essa 20ª turma vai encerrar o ciclo da Estética Clínica Seu Negócio. Ah, professor, por que você está falando assim? Eu estou te falando assim para você se preparar, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha que fica deixando para depois, fica deixando para depois. E o meu recado agora é para essas pessoas. Você que deixou para depois, chegou a sua última oportunidade. Agora é a sua última oportunidade de você se inscrever no Método Estética Clínica Seu Negócio. É a última vez que a gente vai abrir inscrições. E quando a gente fala que é a última vez mesmo. Então, o Método Estética Clínica Seu Negócio vai abrir as suas inscrições ali depois dessas aulas e vai ser a última turma do Estética Clínica Seu Negócio. Ah, eu já sou sua aluna, como é que faz? Fique em paz. Tudo vai continuar do jeito que a gente combinou, mas eu não vou abrir mais inscrições para o Estética Clínica, tá? Não vou abrir mais inscrições. Então, quem se inscrever até essa última parte vai estar conosco. Quem não se inscrever, perdeu a oportunidade de estar conosco no Método Estética Clínica Seu Negócio. Então, olha, fiquem atentos com as nossas postagens, fiquem atentos nas nossas lives. A partir de segunda-feira, na minha bio, vai ter um link de inscrição. Essas 3 primeiras aulas, elas são gratuitas, tá? A terceira aula, né? Porque a gente tem um conteúdo, mas a terceira aula, eu vou dar essa aula ao vivo para vocês. Eu vou dar uma aula ao vivo para vocês, para tirar todas as dúvidas, tirar todas as dificuldades, e aí sim a gente mergulhar na última turma da Estética Clínica Seu Negócio. Porque tem pessoas que acham que as coisas vão durar para o resto da vida, né? E às vezes a vida útil ela termina, né? Então é isso, pessoal. Então eu quero que vocês fiquem atentos. Quem falou assim, eu queria muito fazer Estética Clínica Seu Negócio, você deve ficar atento aqui com todas as informações a respeito para você não perder a sua oportunidade, tá bom? Então é assim, olha, as informações a mais elas vão acontecendo aqui no desenvolver dos nossos conteúdos, tá bom? Então, boa noite para vocês, bom final de semana, até terça-feira na próxima live. Um abraço, tchau, tchau. Uma notícia boa e uma notícia mais ou menos, né? Tem 2 notícias para vocês, né? Mas eu vou falar, uma notícia boa e outra notícia boa também. Então, 10K12 é o que a gente denomina, né, como uma condição aí para o profissional de estética começar a ter a sua independência. E quando a gente fala de seringa, agulhas e produtos, na verdade, a gente quer trabalhar com vocês para explorar o seu conhecimento e investir o mínimo possível na sua arrancada. E depois que você investir, você vai perceber que você precisa
talvez de pouco, ou quase nada de aparelho para você seguir em frente, entendeu? Tem algumas situações que elas são pontuais, né? Elas são pontuais e pontuais baixas, né? Por exemplo, é claro que você não vai trabalhar, por exemplo, para pagar um aparelho, mas se em um determinado momento você achar que deve investir no aparelho, você já fez um caixa que dê para patrocinar aquele seu sonho. E também a gente trabalha muito baseado no seguinte, olha, você deve, na verdade, criar um capital de giro. Para isso, você deve trabalhar uma transição segura, né? É um dos nossos tripés aqui que a gente orienta vocês. Por quê? Você começa na sua jornada da estética e chega e muitos se empolgam e querem fazer o seguinte, olha, eu vou largar tudo para viver só da estética. E a gente sabe que tem por aqui também muitos profissionais que atuam em outras áreas. Na área assistencial, em hospitais, em vários outros segmentos, farmácias, drogarias, clínicas de fisioterapeutas, né? Vários segmentos. E muitas vezes a pessoa está cansada de viver dias com longas jornadas, com trabalhos assim exaustivos, e quando chega no dia do pagamento, ele olha assim e fala assim, putz, eu não acredito que eu ganhei isso, né? Eu não acredito que o meu salário foi esse. Mas o que acontece, gente? A gente não pode, na verdade, do dia para a noite decidir uma coisa e simplesmente não fazer mais nada. De repente você larga uma situação que ela está desconfortável, está ruim, mas é aquela que te sustenta. Então, o que você deve fazer é ter uma condição de trabalhar, a sua migração para uma nova área. E a estética nos permite isso. A estética nos facilita isso. Por quê? E é por isso que eu falo para você que você pode trabalhar 12 horas por semana para fazer essa transição segura. E depois que você faz essa transição segura e aprende o caminho de faturar 10 mil reais por mês, aí você pode faturar 20, 30, 40, 50, entendeu? É aqui, mas eu vou te mostrar o caminho. E é sobre isso que eu começo a falar hoje. Tem uma situação aqui, perdão. Pera aí, só um minutinho, gente. Desculpa, já falei demais hoje. Tô com a minha voz falhando. Então, tem uma situação onde a gente precisa entender exatamente onde a gente quer chegar. A estética, na verdade, ela pode nos proporcionar isso. E o nosso trabalho é esse, a gente vem ensinando profissionais de saúde a conquistar mais, investindo menos para ter segurança. Então, por isso que a gente defende seringas, agulhas e produtos sem aparelhos, sem clínica no começo. Mas depois disso, você vai ver que é um desembaraçar, ok? Ah, professor, mas por que você fala isso? Porque eu trabalho na minha clínica hoje 12 horas por semana. O que eu estou te ensinando, né? O que eu estou te ensinando é o que eu faço. Então, é o nosso dia a dia. E aí, eu quero te relacionar